Oi gente, tudo bem por aí? Como é que vocês estão? Hoje eu vou te mostrar aqui o passo a passo de um olho completinho, mas eu quero te mostrar principalmente a parte de baixo aqui dos olhos, tá? Como fazer aquele esfumadinho. Porque eu sei que essa partezinha aí causa muitas dúvidas e que muita gente fica insegura na hora de fazer, porque sempre acha que não tá dando certo. Então eu vou te mostrar aqui algumas formas pra você nunca mais errar nesse esfumadinho embaixo. Então já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e vamos lá! Deixa eu tirar o cabelo aqui do rosto. Como eu quero focar nessa partezinha aqui embaixo, então ó, eu já adiantei, já passei um corretivinho aqui na pálpebra e já selei com o pó, tá? Agora eu vou passar uma sombra, na verdade hoje eu vou usar um pigmento. Você acredita que eu tenho essa sombrinha aqui, essa sombra pigmento há muito tempo e eu nunca usei, então hoje eu vou usar nesse vídeo. Ele é um pigmento da NYX, a cor dele é a 21. Quando eu quero deixar o pigmento assim de uma cor bem intensa no olho, então eu gosto de deixar ele cremoso. Então eu coloco ele na tampinha e depois eu espirro ou um pouquinho de bruma ou então de água termal, que é pra fazer uma pastinha. Pego um pincelzinho bem firmezinho, um pincel de aplicar a sombra mesmo, e aplico em toda a pálpebra móvel. Eu começo aplicando ali mais próximo dos cílios e vou subindo até o côncavo, tá? E ele vai ficando assim bem marcadinho mesmo, porque depois eu vou esfumar essas bordinhas. Para isso eu vou usar um marrom de um tom suave, que é um marrom de transição, qualquer um, tá? Que seja um marrom sem brilho. Eu venho com um pincelzinho de esfumar, esfumando as bordinhas. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, pego mais pigmento, aplico em toda a pálpebra móvel. E depois eu venho com o meu marronzinho de transição, tirando toda a marcação das bordinhas. Bom, agora vamos pro que interessa, depois eu coloco os cílios postiços no final. Vamos fazer o esfumadinho aqui abaixo dos olhos. Se você tiver que ter um pincel apenas, eu te recomendo que você tenha um pincel lápis, tá? Que é esse tipo de pincel aqui. Esse daqui, especificamente, que é o da Ruby Rose, o E30, eu acho ele maravilhoso. Ele tem essa pontinha bem pontudinha, sabe? Então ele é perfeito para fazer esse esfumadinho aqui abaixo dos olhos. Agora, caso a gente for fazer um esfumadinho aqui com duas cores, por exemplo, se a gente for usar ou um preto ou uma cor mais escura, então o ideal é que a gente tenha também um pincel um pouco mais firme, um pouco menor do que esse pincel lápis, que poderia ser qualquer um desses dois tipos aqui. Ele pode ser chanfradinho, tipo esse pincel aqui de sobrancelha, quanto esse outro aqui que é pontudinho. Olha só como que ele é menor do que o pincel lápis e mais firmes também. Bom, eu vou fazer de um lado aqui aquele esfumadinho assim, 2 segundos, muito simples, que é apenas usando uma cor suave, que seria um marrom de transição. Gente, o esfumadinho abaixo, eu sempre vou usar um marrom de transição, tá? E se eu escolher fazer um esfumado muito simples, usando só uma cor, essa cor vai ser o marrom de transição. Esse é o segredo pro esfumadinho ficar natural, ficar bonito. Então nesse caso aqui, ó, nem vou usar lápis nenhum, simplesmente o marronzinho. Pego aqui algum marronzinho suave, que nesse caso aqui é esse marrom do meio. Praticamente todas as paletas têm um marrom de transição. Se for preciso, você tira o excesso. E uma coisa que é muito importante para que o esfumadinho aqui embaixo fique bonito é a mesma coisa que acontece no esfumado em cima. A sua pele tem que estar preparada. Se você não aplicar nada de base, nada de corretivo, nada de pó, vai ficar estranho, porque só dessa forma esse esfumado vai pigmentar e vai ficar no lugar ali por muitas horas. Porque se você aplicar uma sombra num local que esteja ali oleoso, que esteja sem nada de preparação, então essa sombra ela não vai durar muito tempo, tá? Então nesse caso aqui, ó, eu fiz a minha pele normal, né? Apliquei a base, apliquei o corretivo e selei com o pó. É importante que você sele pelo menos um pouquinho com o pó, tá? É importante para que esse esfumadinho aí fique no lugar. Ó, então eu começo aqui pelo cantinho externo. Eu gosto sempre de levantar o espelho. Porque, ó, se eu venho aqui pra baixo, eu faço uma dobrinha aqui nessa parte de baixo e aí fica mais difícil, né? Então, ó, essa parte ela tem que estar o mais lisa possível. Pronto, não tem segredo nenhum. Eu vou complementar aqui com um lapisinho bege.
E percebe como que esse esfumadinho embaixo, ele dá um acabamento mais bonito pra maquiagem, né? É algo simples, facinho de fazer, mas que dá um acabamento mais bonito pra sua maquiagem. Bom, agora do outro lado eu vou fazer usando lápis de olho, tá? Mas antes eu vou terminar de fazer a maquiagem da parte de cima dos olhos, vou colar os cílios postiços, que é pra compor melhor a maquiagem. Vou fazer um delineado bem fininho, só pra dar um melhor acabamento pros cílios postiços que eu vou aplicar. Eu tô usando essa canetinha delineadora que é da Toque de Natureza. Olha, eu arrisco dizer que é a melhor caneta delineadora que eu usei até hoje, ela é muito boa mesmo. Coloquei a colinha nos cílios, esperei secar um pouquinho e agora eu venho colando com a ajuda de uma pinça. Cílios postiços coladinhos, estão terminando de secar e eu vou aplicar o lápis, tá? E depois fazer o esfumadinho embaixo. Bom, então primeiro eu aplico na linha d'água. Há uns anos atrás se utilizava o lápis só assim, né? Só na linha d'água. Mas hoje em dia, pra gente ter aí um look um pouco mais moderno, o que a gente faz é descer um pouquinho esse lápis, dar uma borradinha aqui embaixo e fazer o esfumadinho em cima. Ó, então eu vou dar uma leve borradinha aqui embaixo, tá? Principalmente no cantinho externo. Bom, e a partir daqui você tem várias opções. Você pode fazer exatamente a mesma coisa que você fez aqui. Pega o seu pincel lápis, marronzinho de transição e esfuma. Da mesma forma que você fez do outro lado, esfuma aqui do lado de fora e pronto. Ou se você quiser, você pode fazer aí um degradezinho, né? Usando 2 pincéis diferentes e 2 sombras diferentes. Vou fazer essa versão mais completa pra você ver aqui. Então, ó, eu vou pegar um pincelzinho bem pequenininho e vou pegar uma sombra mais escura do que o meu marrom de transição. E muita gente pergunta, por que o meu lápis de olho não dura? Por que ele sempre borra? Fazer esse esfumadinho que a gente tá fazendo, isso vai ajudar muito a manter o seu lápis ali na linha d'água, sem escorrer. Ó, vou usar essa cor aqui. Esse pincel é bem firmezinho, tá? Um pincel de sobrancelha também funciona super bem. Se esse pincel for muito grosso, ele vai deixar esse esfumado embaixo muito grosso, tá? Então é isso que você tem que prestar atenção. E outra coisa, o fato desse pincel ser bem firmezinho, ele me ajuda muito a quê? A esfumar esse lápis que eu deixei borradinho aqui do lado de fora. Quando a gente está usando sombras mais escuras, a gente tem que usar pincéis pequenos, porque sombras escuras, assim, a gente não quer que ela se espalhe demais. Então percebe que eu usei uma sombra por cima desse lápis, e ao mesmo tempo eu também estou esfumando o lápis, tá? E agora como é que eu termino a maquiagem? Sempre com o marrom de transição. Então, ó, pincelzinho lápis, que eu já tinha usado do outro lado, marronzinho suave, porque é isso que vai fazer toda a diferença no acabamento da maquiagem. Sabe uma maquiagem assim com efeito mais profissional? E uma maquiagem assim mais meia boca? Então, são esses detalhes que fazem muita diferença. Venho mais com a ponta desse pincel lápis, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, que é pra ficar igual. Apliquei máscara de cílios também nos cílios inferiores, porque eu acho que fica lindo com esse esfumadinho que a gente faz abaixo dos olhos. E tô completando ali a maquiagem com batom. Percebe como que esse esfumadinho faz diferença na maquiagem, né? Dá um acabamento mais bonito, dá um efeito assim mais profissional. Mesmo aquele esfumadinho bem simplesinho que eu te mostrei no início também faz bastante diferença. Então se joga, não fica com medo, usa o pincel certinho, sempre termina esse esfumado usando um marrom de transição que você vai arrasar. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Um beijo grande, tchau!